a gente teve naquele momento da prisão do Lula, culminou uma orquestração. Estava ali que o cara da Lava Jato, até o procurador, falou tudo uma questão de timing. Não sei se você se lembra dessa frase. Esse timing agora passou para se apurar os crimes da Lava Jato? Olha, talvez estão querendo deixar passar, né? É. Eu acho que a gente não deve ser mais realista que o rei, né? Nós estamos tentando aí ajudar que apure, mas se vê que não é por aí, deixa para lá, né? Vai ser mais uma vez na história do país que vai se deixar para lá. Mas eu acho que o time não passou ainda, o time é agora, né? Uhum. Eu acho que é agora o momento de tentar apurar. E não é que apurar, eu não tenho muito ânimo de botar gente na cadeia, seja quem for. Eu não acredito em cadeia como forma de correção de comportamento, essas coisas, né? Mas eu acho que é importante apurar para ter isso documentado, sabe? Historicizado, né? É o que faltou na ditadura, né? As pessoas falam, você queria punir os caras. Não, tudo bem, acho que quem comete crime daquela gravidade, torturar fisicamente pessoas, matar, a gente tem que responder mesmo, né? Não tem outro jeito. Crimes violentos, você não tem outro modo de tratar senão pela punição. Mas o foco fundamental ali não era a punição que a gente queria, né? Era você poder trazer uma mensagem histórica clara, né? Você mostrar para o mundo o que foi feito no Brasil. Você vê, não foi feito isso, agora tem um monte de jovem, eu conheço aí na universidade, que já fala como se fosse um tempo muito bom, o tempo da ditadura militar, não tem noção do que está falando. Uma aluna minha, para você ter uma ideia, uns 2 anos atrás, lá na Faculdade de Direito, veio com esse papo. Aí eu falei para ela, você acha que ditadura era só luta contra quem fazia a luta armada contra a ditadura? Não. No estado de São Paulo, não havia juíza aprovada em concurso. Mulheres da magistratura estadual de São Paulo não eram aprovadas em concurso, Kiko. As primeiras mulheres aprovadas já foi no finalzinho da ditadura. Olha só. Quer dizer, atingiu a sociedade como um todo, gente. Né? Perdemos uma geração. Até hoje o pessoal fala, tem pouca mulher nos tribunais superiores. Aqui em São Paulo, uma das razões é essa. As primeiras mulheres a chegarem a tribunal de alçada, que era um primeiro estágio da segunda instância, foram na década de 90. As primeiras mulheres. Né? Depois que a ditadura já tinha acabado há um tempo. Tal. Então, a ditadura atrasou a nossa vida em termos geracionais. Né? Então, você deixar demonstrado isso historicamente será muito importante. Nós deixamos passar, olha o que está rolando aí. Está voltando. A Lava Jato vai voltar a esse tipo de procedimento. Né? E acho eu que mais rápido do que voltou o discurso pró-ditadura. Porque ele é um mecanismo mais sutil, mais líquido. São medidas fracionadas no interior do sistema, mais difíceis de identificar, mais cirúrgicas, não atingem todo mundo. Hoje em dia a gente vive num mundo muito egóico, é produto dessa comunicação neoliberal, em que a pessoa só sente o problema quando pisa no pé dela. Tem pouquíssima capacidade de sentir o problema quando atinge o coletivo ou atinge o outro. Né? E esse autoritarismo líquido ele tem essa capacidade instrumental que é uma evolução deles, né? Eles conseguem, eles não atingem todo mundo, eles não querem pisar no pé de todo mundo, eles querem pisar no pé de quem precisa para manter o sistema autoritário. Então, eles foram atrás do Lula. Né? Prenderam o Vacari, prenderam o Zé Dirceu, prenderam o Paló, mas eles queriam o Lula. Porque se tirando o Lula do jogo, deu o que deu Bolsonaro na eleição. E vejam como que foi. O Bolsonaro acabou sendo importante para eles quando depois sobreveio a pandemia. Eu tive agora na Argentina, pois eu tive 2 vezes lá, sabe? O que você nota na Argentina? Você tem um problema grave no sentido monetário, né? O dinheiro lá virou nada, né? Sim. Mas você não tem pobre na rua. Não tem mesmo. Você não tem pobre na rua. Quer dizer, qual foi a opção do governo argentino na pandemia? Tudo bem, foda-se o dinheiro, vamos proteger as pessoas. Aqui no Brasil foi ao contrário. Nós tivemos relativa estabilidade cambial, temos até hoje. Vão aqui em São Paulo, na praça pública, vão na Paulista, vão nas ruas laterais do centro. Você não consegue andar na calçada, tem que ficar pulando miserável. Sim. Quer dizer, ou seja, aqui, dane-se as pessoas, dane-se o povo mais pobre, nós estamos com 1/3 da população com fome, metade da população em risco de segurança alimentar. Né? Para favorecer quem? Primeiro, os bancos.
Primeiro dia de pandemia, o novo governo fez o quê? 1,2 trilhão na mão dos bancos. É inimaginável isso. É 20% do PIB, 1/3 do orçamento público, gente. Foi entregue na mão dos bancos. Aí tudo bem, aí você mantém, né, estabilidade cambial, elevou o dólar, né, porque daí você beneficia o setor de agrobusiness à custa de elevar, nesse momento de crise, elevar para burro o preço da comida. Nós estamos pela primeira vez, acho que na nossa história republicana, com o trabalhador pobre ou de classe média baixa gastando tanto em comida quanto gasta em aluguel. E ninguém fala nada, né? Quer dizer, então é evidente a diferença de opção. E essa opção foi gerada pelo quê? Lá atrás, a Lava Jato gerou isso. Eles fizeram nascer esse negócio. Que custou, não é que custou a vida, está custando a vida de milhares de brasileiros. O governo Lula só tem 5 meses, não tem tempo, vai demorar. É mais fácil você, muito mais fácil, você tocar fogo no palheiro do que você construir um palheiro. Eles tocaram fogo e acabaram com uma política que vinha desde 1988 de estabelecimento de proteção social no Brasil. Acabaram com isso. Então, no fim, é isso que gerou. Né? Então, eu não estou tratando de um problema menor quando eu falo que era importante apurar o que a Lava Jato fez. Porque nós vamos estar apurando o nascedouro desse momento trágico que o país passou e está passando. Né? Eu acho que não dá para deixar passar, né? De forma irresponsável. Não pode punir ninguém indevidamente. Não pode punir ninguém sem devido processo legal, ampla defesa. Não pode punir ninguém sem materialidade e autoria estar comprovado, mas não pode deixar passar. É incivilizado tanto punir sem direito de defesa, etc., como é incivilizado deixar passar crimes graves como esses, né? O preço que se paga é a volta disso, porque, além de tudo, com esse verniz, né, de legalidade, como foi no caso do Ápio. Mas tem verniz. Pega a Turquia e pega a Hungria. Foi construído com verniz. Com eleição, tem eleição lá até hoje. Só que você sempre eleito uma turma. Então, a lógica dessa nova forma autoritária não é ser como no século XX, em que o estado de exceção era declarado, né? Em Hitler você tem o estado de emergência declarado depois do fogo na Reichstag e a lei de plenos poderes aprovados pelo Legislativo. Aqui no Brasil você tem a AI1, AI2, AI5, ou seja, era declarado e havia uma suspensão geral de direitos. Hoje não é declarado. A suspensão de direitos ela é seletiva, ela é cirúrgica. Ela se dá por medidas e não por um governo de exceção. São medidas de exceção fragmentárias no interior do sistema. Isso é duro, porque a gente tem que estar todo o tempo analisando cada medida estatal para ver. Primeiro, se é constitucional ou não. Se for constitucional, já é o normal. Mas se for inconstitucional, tem que ver se é uma inconstitucionalidade rotineira, disfuncional, ou se é uma inconstitucionalidade de exceção, que aí tem que se pôr muita atenção, porque atinge a alma do sistema democrático. Ou seja, é um trabalho muito maior que nós temos. Eles criaram um mecanismo mais aperfeiçoado de autoritarismo, que é muito mais difícil ser identificado. A mídia não dá bola, por exemplo. Não porque tem a má fé, a maior parte das vezes, que não percebe. Né? Sim. Então, aqui entre nós, para perceber a medida de exceção no autoritarismo do século XXI, você precisa ter um pouco mais de erudição. Precisa conhecer um pouco de ciência política, um pouco de teoria do direito, um pouco de história. O jornalismo hoje não é preparado assim, ninguém mais é, né? Então, é isso. Quer dizer, é um problema grave que nós temos. E não apurar esses delitos da Lava Jato é você fortalecer esse processo, né? Que mantém esse país no atraso, na fome. É uma tragédia, né?